Muito bem, a BPA recentemente anunciou como foi o primeiro semestre do ano em termos de exportação. Foram exportadas 2,6 milhões de toneladas, número 0,5% superior ao registrado ao mesmo período do ano passado, que ficou em 2,58 milhões de toneladas. Teve, portanto, um impacto aí da interrupção das exportações por conta daquele caso de gripe aviária lá no Rio Grande do Sul, mas ainda assim, quando a gente contabiliza o semestre, o resultado foi positivo, 0,5% aí de alta em relação ao mesmo período do ano passado. Agora, aos poucos, com a liberação aí das exportações, o mercado está voltando ao normal. A gente tem aí um segundo semestre, inclusive de perspectivas boas aí para recuperação do cenário de exportação. No entanto, a gente tem que entender o que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul, os frigoríficos exportadores já estão voltando também à normalidade. O que está acontecendo por lá? E é por isso que a gente está convidando aí o José Eduardo dos Santos, presidente executivo lá da Asgav, Associação dos a Associação dos Produtores, das Indústrias, né, de Avicultura, Associação Gaúcha de Avicultura lá do Rio Grande do Sul, me confundi com o nome aqui, mas enfim. Zé Eduardo, seja bem-vindo, meu caro, obrigado por estar aqui com a gente e principalmente para a gente entender a realidade do Estado, principalmente agora com a volta das exportações, né? Como é que estão as indústrias por aí? Elas já podem voltar a exportar? Como é que está sendo esse período para vocês? Conta mais para a gente. Bom, primeiramente agradeço o convite, né, para estar participando aí dos Notícias Agrícolas. E numa análise assim bem macro da situação, nós estamos agora num período da retomada, né? A gente ainda não está, né, com o nosso potencial de exportação todo, né, reaberto, né? Mas nós estamos num período de retomada e digamos que uma retomada, né, num ritmo bastante interessante, né? Por quê? Né? A partir do momento que nós tivemos o encerramento do foco de influenza aviária, né, que foi uma operação exitosa que tivemos aqui no Rio Grande do Sul, com o Serviço Veterinário Oficial, né, da Secretaria da Agricultura, com a participação do Ministério da Agricultura e do setor, né, nós evitamos que a doença se alastrasse, né, como acontece em alguns outros países aí que têm, né, problemas endêmicos e sacrifício de milhões de aves. Passado esse período, né, e declarado encerrado o caso pela Organização Mundial da Saúde Animal, nós iniciamos todo um trabalho, né, de aproximação, né, com as instituições que tratam aí dos acordos bilaterais, dos certificados de exportação, né, da diplomacia entre países, né, e pedimos aí, né, com apoio de federações e tudo mais, né, da própria Associação Brasileira de Proteína Animal, né, que o Ministério da Agricultura e o Secretário de Relações Internacionais, né, intensificassem essas negociações e utilizassem, né, essa, digamos assim, né, essa condição exitosa que nós tivemos no encerramento. E aí se iniciou, então, uma série de negociações. Hoje nós estamos já com países já retomando as importações do Rio Grande do Sul. Ainda temos, no total, aí são, pelo que nós atualizamos ontem, né, são 25 países que ainda restringem as exportações do Rio Grande do Sul, sendo que 11 do Brasil todo, né, 9 do Rio Grande do Sul, né, e 5 da região do Foco, né. Nós temos aí, então, né, ainda alguns, digamos assim, algumas tarefas pela frente, né, para voltar a uma normalidade, né, e é o que nós estamos, né, trabalhando e estamos contando muito com o Ministério da Agricultura, com o Ministério das Relações Exteriores e com a Associação Brasileira de Proteína Animal, para que o Rio Grande do Sul volte, né, a atender essa demanda que já é de décadas, né, para muitos países, né, que já tem uma fidelização com o produto avícola gaúcho.
Tecnicamente, então, Zé Eduardo, não tem motivo para restrição. Agora é a habilidade mesmo de retomar esses mercados, de trazer esses mercados de volta, é isso? Justamente, você fez uma colocação, digamos assim, uma leitura exata da situação. Tecnicamente, após o encerramento do caso, comunicação ao Ministério da Agricultura, o Ministério da Agricultura comunicou à Organização Mundial da Saúde Animal que pede uma série de informações, relatórios, né, tudo que foi feito, e declarou, né, a Organização Mundial da Saúde Animal declarou encerrado o caso. Alguns países, né, como eu citei aqui, China, Chile, né, a União Europeia, né, dada a relevância deles no cenário de demanda do produto avícola gaúcho e brasileiro, né, e de outros mercados, eles adotam os critérios além do que a Organização Mundial da Saúde preconiza, né? O Chile, por exemplo, né, além de receber os relatórios da Organização Mundial da Saúde Animal, ele vai vir no Rio Grande do Sul para fazer uma auditoria, né, junto ao serviço oficial, à região do foco, e constatar tudo que foi feito, né? A União Europeia, alguns questionamentos a mais, a indicação de algumas medidas, né, complementares, né? E a China também, né, tem todo um processo, porque é um grande demandador, né, do Brasil e do Rio Grande do Sul, né, que também tem um processo um pouco mais moroso, mas que a gente está, né, trabalhando para que isso aconteça o mais breve possível. Você diria que desses 25 países que ainda estão restringindo, essas seriam as prioridades de vocês? Chile, União Europeia e China? Isso, diria que seriam as prioridades por questões de volume de produção que é dedicada para esses países, né? E também por essas solicitações complementares ali do que foi já encaminhado à Organização Mundial da Saúde Animal. E eu volto a dizer, nesse momento a gente vem acompanhando muito o trabalho do secretário de Relações Internacionais, tem feito um trabalho excelente junto com o ministro da Agricultura, né, que pese nas negociações com esses países principalmente, né, essa ação eficaz que foi tomada aqui no estado do Rio Grande do Sul e evitou a disseminação da influenza aviária e que o estado tem um histórico já de exportação para esses países todos, né? Tanto que os clientes da avicultura gaúcha que estão nesses países também vêm, né, interagindo com seus governos, China, Chile e tudo mais, para que logo se regularize essa situação e volte ao fluxo comercial que tem feito aí a diferença e tem, né, levado alimento aí para milhões de pessoas. É. Pelo relatório que a BPA divulgou, essa semana ainda, o Rio Grande do Sul, no semestre, produziu 348,5 mil toneladas para exportação e uma queda aí de 1,62%. Como é que a gente avalia esse percentual, 1,62%? Impacta a economia do setor? Enfim, trouxe alguma consequência mais drástica ou dá para recuperar isso agora no segundo semestre? Conta para a gente a expectativa de vocês aí sobre essa situação, Zé Eduardo. Bom, esse número, né, digamos assim, é um percentual que ele não é um percentual gigantesco quando a gente compara de semestre para semestre. Mas quando nós comparamos de junho 2025 para junho 2024, nós caímos 31%. Ah, Isso é quase 18 mil toneladas. Então, numa situação pontual, né, a gente teve uma perda considerável. Por que que deu menos 1% no acumulado? Porque nós já tínhamos restrições lá no ano passado da doença de Newcastle, e isso foi também resolvida com êxito, né? E depois, no início de janeiro, depois, né, final do ano, início de janeiro, fevereiro, nós começamos a retomar os mercados com muita rapidez, né? E aqueles clientes que eu falei ali para vocês que ficam pressionando seus governos para retomar e liberar a exportação no Rio Grande do Sul, começaram também a buscar o produto. Então, nós vimos numa crescente até maio, né? E aí, quando deu o caso de influenza aviária, nós tivemos essa retração em junho, mas no acumulado ficou em 1,6%, 1,62%, como você comentou. Então, assim, isso é reflexo do que poderá acontecer agora nos próximos dias, nos próximos meses. Com essa reabertura dinâmica que nós esperamos, né, que logo aconteça China e União Europeia,
o Rio Grande do Sul possa voltar a recuperar esse espaço perdido aqui no mês de junho, né, esses volumes perdidos, né, e retomar o seu ritmo de exportação, né? E é o que a gente vem contando aí, como eu já disse anteriormente, com toda a habilidade aí do nosso ministro da Agricultura, do nosso secretário de Relações Internacionais, né, com a Associação Brasileira de Proteína Animal, que também, né, faz um papel muito importante nessa troca de informações, né, de levar, né, a mensagem do setor, que é feito, né? Então, a gente está contando com isso para que essa retomada nos próximos meses continue amenizando esse impacto que nós tivemos em junho e possamos superar esse impacto do semestre aí. Tudo Muito, depende agora da retomada desses mercados. muito bom. Zé Eduardo, obrigado pela disponibilidade de estar aqui com a gente, trazendo aí os números atualizados das exportações aí no Rio Grande do Sul, e a gente fica aqui na torcida para que realmente o segundo semestre seja de recuperação. Volte sempre. Ok, um grande abraço a todos e vamos em frente aí. Até breve. É isso aí.